de novo, né? Vou aproveitar que começou a gravar e desejar um bom ano novo para, por caso de alguém resolver assistir essa aula. Espero que todo mundo tenha tido uma passagem de ano tranquila, né? A gente está aí, hoje é 5 de janeiro, a gente já está na atividade de novo, tentando minimizar as perdas por causa da pandemia. Então a gente estava conversando, né? Não vou relembrar muito, não, senão a gente não vai para frente. A gente estava conversando bastante sobre energia livre, né? Nas últimas duas aulas. Então eu vou aqui colocar aquele softwarezinho para a gente relembrar umas coisinhas. Então a gente vai lembrar, né, que ah, o que define espontaneidade em qualquer situação, e esse é o nosso critério geral, isso aqui tudo de acordo com a segunda lei da termodinâmica, é ah, um processo é espontâneo se tiver variação positiva da entropia total. Então, a entropia total, ela é entropia do sistema mais entropia da vizinhança. Então, esse delta desses dois, a resultante desses dois, a somatória desses dois valores tem que ser maior que zero, né? Então, isso aqui é a condição. Aí a gente percebeu, a gente analisou em várias situações, especialmente nas situações que a gente está interessado como químico, que a gente pode associar a entropia da vizinhança com a troca de calor em geral, e aí a gente associa, por exemplo, a pressão constante com ΔH, sempre com sinal trocado, porque o que a gente está, o ΔH aqui é do sistema, né? Tudo que é positivo para o sistema é negativo para a vizinhança, a gente sempre tem uma inversão de sinal. Então, ao fazer isso e fazer uma série de considerações, a gente definiu a energia de Gibbs. A gente definiu, por definição, né, H menos TS como sendo a energia de Gibbs. Então, as variações negativas de G indicam espontaneidade. Né, então, e aí depois a gente também encontrou uma equação bastante importante que mostrou para a gente que a variação, mesmo macroscópica, né, da energia de Gibbs, ela é dada por ter uma relação direta com a variação da entropia total, né? E aí, a partir disso, a gente começou a perceber o seguinte, que, então, se eu sei o ΔG de um processo, eu sei se esse processo é espontâneo ou não, ou se ele está, se é um processo reversível, né? Então, a gente viu que para ΔG menor que zero, o processo é espontâneo. Para ΔG igual a zero, o processo é reversível, e a gente pode já associar isso
ao equilíbrio, né? E aí, consequentemente, se ΔG é maior que zero, o processo não é espontâneo, né? Então, isso aqui é um critério suficiente de espontaneidade. A gente viu algo equivalente para a energia de Helmholtz, né? A gente definiu a energia de Helmholtz também como U menos TS. Essa aqui é menos conhecida, né? Então, a energia de Helmholtz. Só que, assim, eu esqueci de dizer, né? Isso aqui é definido a P e T constantes. A energia de Helmholtz ela é definida a V e T constantes. Então, a gente também tem uma situação bastante clara de associação da variação da energia de Helmholtz com a entropia total, né? E também o critério de espontaneidade é o mesmo, né? Então, delta A menor que zero, espontâneo, delta A igual a zero, reversível, ou, né, em equilíbrio, e delta A maior que zero, não espontâneo. A partir dessa primeira equação aqui, do ΔG, a gente escreveu, né, em termos. Eu vou escrever aqui do lado para não fugir muito do que eu estava pensando. A partir da equação para o ΔG, em termos diferenciais, a gente fez uma expressão desse tipo, AT constante, né? Então, lembrando que como T é constante, o dt aqui ele é zero, então por isso que a gente escreve dessa forma essa expressão. Para energia de Helmholtz, a mesma coisa, então a gente tem um dA que está associado com uma diferencial da energia interna menos T vezes a diferencial da entropia. Vejam que a entropia que está sendo tratada aqui é o sistema, tanto aqui quanto para energia de Gibbs, né? Já que nessa definição que nós encontramos, isso aqui é entropia total, sistema mais vizinhança, tá? A gente tem que tomar bastante cuidado com isso para não confundir. Mais adiante, também né, a gente também achou as diferenciais totais, né? Para essas duas grandezas. Então, a gente viu que para a energia de Gibbs, a gente pode escrever uma expressão desse tipo. E para a energia de Helmholtz, a gente pode escrever uma expressão desse tipo. Não, está errado. Por isso que eu tenho anotações, né, para não escrever besteira. Então, aqui está errado dos dois lados. Aqui é SDT, né? A gente fez essa demonstração na última aula do ano, né? Aqui também é SDT. A gente obteve isso aqui a partir de substituição das definições que estão dadas aqui para a gente, a partir das grandezas que a gente conhecia lá em relação à energia de Gibbs, né, da entalpia e da entropia, e fomos
manipulando até chegar nessas grandezas. O que elas têm de interessante? O que ela tem de interessante é que ela dá para a gente, né, a gente tem que se lembrar que a G foi definido, acho que é melhor escrever de duas cores, né? G foi definido a P e T constantes. Então a gente consegue achar a energia de Gibbs para uma determinada pressão e temperatura. E essa expressão dá para a gente exatamente a dependência da energia de Gibbs com as duas grandezas para a qual que são mantidas constantes para definir a própria energia de Gibbs. Então a gente pode considerar que P e T são as chamadas variáveis naturais da energia de Gibbs, porque é para elas constantes que a gente define a grandeza. Além do mais, em termos de interesse prático, né, pressão e temperatura. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Agora sim, professor. Voltou? Porque eu estou aqui na universidade e a energia caiu. Provavelmente, eu ficaria sem internet. Eu estou roteando do meu celular para a gente poder continuar a aula, tá? Enfim, deixa eu ver onde é que eu estava. Eu estava falando isso aqui das variáveis naturais para vocês, né? Tá, vamos lá de novo. Então a gente pode fazer a mesma coisa. Qualquer problema que a gente tenha, se começar a ficar ruim, vocês me avisem, tá? A mesma coisa a gente pode afirmar para a energia de Helmholtz, né? Ela é definida a V e T constantes. E a gente achou aqui uma expressão com eita, nós, constantes. Então, a gente acaba de novo com as variáveis naturais, né? Da energia de Helmholtz. Então foi mais ou menos por aqui que a gente parou, se as minhas anotações aqui tiverem certas, né? Aí, não, a gente foi um pouquinho mais à frente, né? Porque uma coisa interessante a gente perceber aqui é o seguinte, né? É, quando eu faço qualquer mudança, qualquer variação infinitesimal ou uma derivada, em geral a gente usa uma variável de cada vez. Então eu vou passar a trabalhar mais com a energia de Gibbs, né? Mas tudo vale para a energia de Helmholtz também. Então, por exemplo, a dependência de G com P a T constante, esse monte de palavra, a gente pode escrever como sendo del G, del P a T constante. Isso é, né, a dependência, quer dizer, qual que é a mudança, a variação infinitesimal, né, numa determinada pressão. Então, a diferencial de G em relação a P, mantendo T constante, como é que vai dar? Se eu analisar a equação de cima, né, eu vou perceber que se a temperatura é constante, eu pego a expressão geral de G
que é VDP menos SDT. Então, vamos reescrever aqui, né? Então, seria eu escrever del de VDP menos SDT, del P. A, tudo isso a T constante, né? Quando eu faço isso, eu vou perceber que, se T é constante, a diferencial com a temperatura é zero. Ixi, vai, filho. A diferencial com a temperatura é zero. E aí eu vou ficar agora com uma expressão que é del de V dp dp, né? Isso é um pouco redundante, né? Quem conhece mais de matemática fica com raiva quando a gente faz em tantos passos, mas aqui o que eu tenho? Eu tenho a diferencial de P por P, né? Então eu vou ficar aqui simplesmente com o volume, né, no final das contas. Né, porque eu tenho aqui dois diferenciais que vão se cancelar. Então, é interessante a gente ver isso daqui, né? Então, a variável de G com P é volume. Se eu fizer a mesma coisa agora, mais para mantendo P constante e variando T, ou seja, se eu fizer del G, del T, mantendo P constante, fazendo exatamente o mesmo procedimento, eu vou perceber que VDP dá zero, e aí eu vou ficar com uma equação que me mostra que isso aqui é menos S. Então, eu posso agora, eu achei uma expressão para volume e uma expressão para menos entropia. Eu posso reescrever agora, de novo, ali, a equação para DG. Então, DG é basicamente del G, del P AT constante, dP. Porque é VDP, e VDP é del G, del P AT constante. Isso tudo mais del G, del G, del T, AP constante dt, né? Isso aqui chama diferencial total de G, né? Então, se eu achar essas duas grandezas aqui, eu acho, né, a dependência de G com, com essas duas grandezas. Para a energia de Helmholtz é a mesma coisa, a gente vai chegar na mesma expressão. Opa, Helmholtz. Né? A gente vai chegar que só que ao invés de pressão é volume aqui, né? Para Helmholtz, né? É a mesma coisa, isso aqui é diferencial total para a energia de Helmholtz. E aí também, quando a gente está agora, de novo, né, pensando numa reação química, tentando que a gente use isso já diretamente nos nossos interesses, né, como químicos. Se eu tenho uma reação que é A mais B dando C mais D, então a gente pode ter a reação direta, tanto a reação na direção como ela está escrita, quanto a reação inversa, né? Então a gente vai, do jeito que a gente escreveu, desse lado estão os reagentes, do outro, da setinha, estão os produtos. Né? É lógico que está tudo no mesmo meio reacional. Se eu for pensar, então, agora na, na variação da energia de Gibbs, se eu pensar qual que é a dependência dessa reação química, da energia de Gibbs, dessa reação química com a pressão, eu posso me lembrar do seguinte: eu sei que para cada espécie, então, del G de A, del P, AT constante, isso vai dar o volume de A nessa reação. Para B, que é o outro reagente, é a mesma coisa.
Os produtos é a mesma coisa. E aí, se eu substituir tudo isso ali, né, o del, isso. Se eu substituir todas essas variáveis e for pensar o que acontece nessa reação química, a variação da energia de Gibbs para essa reação química, ela é dada pelo somatório da energia de Gibbs de reagente, de produtos, né? Depois a gente sabe que não pode medir G diretamente, né? Como se fosse como a energia interna. É menos a energia de Gibbs de reagentes, né? Certo? Se eu quiser saber, então, se eu tiver, por outro lado, essa grandeza que eu escrevi aqui, né? O del P para todos, oh, perfeito, e o del P para todas as espécies, né? Tudo a ter constante, né? A gente tem aqui também o del P para a reação como um todo. Então, GD mais GC menos GA menos GB dá o delta G. Então, eu tenho aqui o que, que acontece com o delta G de uma reação química com a pressão. E isso tudo é dado pela variação de volume. Então, seria del G, del P a T constante é V da espécie D, mais V da espécie C menos VA menos VB. Né? A gente tem as igualdades aqui. Isso tudo aqui é o delta V da reação. Então, eu consigo associar a variação de delta G com a pressão para uma reação química qualquer com o delta V que acontece durante a reação. Isso é interessante, por exemplo, é, quando a gente pensa numa reação que pode envolver uma espécie que é ah, gasosa, gerando espécies líquidas ou vice-versa, né? Por exemplo, reagindo hidrogênio com oxigênio para obter a água, né? Então, água líquida, a gente tem uma variação brutal de volume quando isso acontece, e aí a gente tem uma grande dependência dessa reação química com a pressão, do delta G dessa reação química com a pressão, né? Isso. Aqui é interessante a gente ver uma coisa. Eu vou voltar nessa dependência aqui. Vamos reescrever isso aqui. Vamos escrever de novo. Del G, del P, a T constante é igual a volume. Né? Posso facilmente reescrever isso aqui como sendo. Aí a gente escreve D, né? DG é igual a volume dP, que é o que está lá na definição. Né? Só que a partir daqui, se eu quiser determinar um ΔG, para eu determinar esse ΔG, eu preciso. Gente, eu estou falando, se vocês tiverem dúvida, vocês me parem, tá bem? É, tá. E aí, é, eu tenho que, para eu achar o ΔG aqui, eu tenho que integrar entre G1 e G2, né? Então, aqui, como é que eu vou fazer? Eu vou integrar entre G inicial e G final. G e GF. Para eu poder integrar aqui, eu tenho que integrar aqui também.
entre P inicial e P final. Tá, nem sempre é fácil de fazer essa integral. Mas, a partir disso aqui, então, aqui o que eu vou ter como resultado dessa primeira integral? Como eu só estou integrando a diferencial, isso aqui tem um resultado relativamente trivial, que é g final menos g inicial. Agora, o que eu tenho que resolver é essa integral aqui, P inicial e P final de VDP. Né? Nem sempre, como eu disse, é fácil de achar isso, mas se a gente considerar o modelo dos gases ideais, só gases ideais estão envolvidos. Né? Então, todo o volume e a pressão está sendo exercido sobre gases ideais. Estão envolvidos nesse processo. Não importa o que seja, aqui não precisa ser reação, não, pode ser qualquer coisa. Né? Ao integrar isso aqui, agora, se isso for verdade, eu posso substituir o volume. Agora eu tenho uma expressão para volume, né? É nRT sobre P. E aí ficou mais fácil, né? Eu vou ficar, então, com essa integral, eu tenho que resolver entre PI e PF de nRT sobre P dP. nRT, como a condição inicial é temperatura constante, esse termo aqui no numerador, ele é constante. Então, a gente pode reescrever como sendo nRT integral de PI a PF de 1 sobre P dP. Essa integral a gente conhece, né, o resultado dela. Isso aqui é o ln da pressão entre as duas pressões. Então, isso aqui vai dar nRT ln de P final menos ln de P inicial, que é a mesma coisa que escrever nRT ln de P final sobre P inicial. Porque eu estou escrevendo isso aqui porque a gente vai usar esse resultado bastante quando a gente estiver falando de equilíbrio químico. Tá? E aí, então, a gente fica agora com o G. Né? Portanto, G final menos G inicial é nRT ln da relação das pressões. Se GI for a pressão padrão, lembrando, G nas condições padrão, ou G da substância no estado puro, né, a gente pode escrever essa expressão de uma forma que, do ponto de vista prático, é interessante. Passando o G padrão para o outro lado, a gente fica com N, opa, é mais aqui. Mais nRT ln da pressão final sobre a pressão padrão. E aí, o valor da pressão padrão, o número que você vai usar aqui, depende de qual sistema de unidade que você está usando. Né? Se você estiver usando o sistema internacional, isso aqui é 1 vezes 10 a quinta, né? Porque a pressão, lembrando que a pressão padrão é exatamente 1 bar. 1 bar é 1 vezes 10 a quinta Pascal. Que é quase uma atmosfera, perto de uma atmosfera. Né? Então, essa expressão ela é bastante interessante quando a gente pensa nessa dependência da energia de Gibbs com a pressão aqui. Tá? É lógico que a gente não mede G. Do mesmo jeito que a gente não mede entalpia diretamente, a gente só mede variações de entalpia, a gente não mede G. A gente sempre mede variações
da entalpia. Tá ok? Tudo tranquilo até aqui? Vocês estão me ouvindo, né? Sim, tá, beleza. É, eu vou perguntar de vez em quando para eu ter certeza que vocês estão me ouvindo, né? Porque já aconteceu eu dar metade de uma aula e ninguém está me ouvindo. O que mais que eu queria falar? Ah, sim. A gente definiu aqui acima um pouquinho, acima aqui. Então a gente viu que esse del, delta G, del P dá para a gente o delta V, então, ou seja, a dependência da energia de Gibbs, da variação da energia de Gibbs de uma reação com a pressão, tem relação direta com a variação de volume que acontece nessa reação. Ou seja, se a gente tiver uma reação entre sólidos, vamos dizer assim, as variações de volume molar são muito pequenas, e aí, reação entre sólidos é raro, mas acontece, né? E aí, o que acontece é que a dependência da energia de Gibbs dessa reação com a pressão é muito limitada, né? Você tem uma variação muito leve, se tiver alguma, da energia de Gibbs da reação com a pressão. Se a reação for entre gases, ou gases gerando líquido, gerando sólido, aí essa dependência, o delta V aqui, fica muito grande. E aí a gente pode levar isso em conta, né? A gente pode fazer o mesmo tipo de tratamento acima e chegar agora a um delta G com a temperatura, mantendo pressão constante. Isso vai dar para a gente o delta S, né, da reação. Na verdade, é menos o delta S, né? Estou ficando maluco. Não. É menos o delta S da reação. Para energias de Helmholtz, a gente vai chegar a relações similares, só que para volume mantendo temperatura constante, isso vai dar para a gente agora o, o delta P, né, negativo, e para tem que me concentrar para escrever isso, del T a volume constante, isso vai dar menos o delta S. Né? Então, a gente pode, o mesmo tipo de raciocínio que nós usamos ali acima para chegar à conclusão que o delta G, del P até constante é o delta V, vai levar a gente a essas três conclusões aqui da mesma forma. Tá bom? É, tem uma coisa que é quase uma curiosidade matemática, mas que ela é muito útil em termodinâmica, que chama a relação de reciprocidade. O que é a relação de reciprocidade? A relação de reciprocidade diz o seguinte, que a derivada segunda de uma função em relação a variáveis aqui, de forma genérica, então, del 2x, del y, del z, é igual a del 2x, del z, del y. Tá? Isso chama relação de reciprocidade. Isso é a mesma coisa que a gente escrever assim, que del de del y, del x, del z é igual a del de del z, del x, del y. Né? Exatamente a mesma coisa aqui, só que você está explicitando a ordem, né? Lembrando que é sempre feito, primeiro a gente, do jeito que está escrito aqui,
primeiro, aqui nesse ponto, a gente faz a diferencial de x em relação a z, para depois a gente fazer a diferencial da função resultante em relação a y. A mesma coisa aqui, começa por aqui e vai para cá. Pode ser uma obviedade, mas é sempre bom dizer, né? Então, é interessante a gente perceber que isso vale, né, quando você tem diferenciais totais, né? Diferenciais exatas, que é o caso das funções de estado em termodinâmica. Não vale para qualquer função, isso vale para um diferencial exato. Então, para G, isso vale. Para G e para A. Né, a gente pode usar a relação de reciprocidade. Então, eu posso escrever para G, por exemplo, o exemplo que eu pus aqui foi del T, del G, del P. Isso é necessariamente igual a del P, del G, del T. Isso vale para Helmholtz também. Né? E aí, como eu sei, né, ali da discussão ali acima, eu sei que del G, del P, a T constante, é igual a volume. E eu sei que del G, del T, a P constante é igual a menos entropia. Né? Se eu sei isso, se eu substituo nessa expressão aqui, que eu só escrevi a relação de reciprocidade, se eu substituir, eu vou chegar à conclusão que, para uma reação desse tipo, eu vou chegar à conclusão que del V, não, del G, del P é V, certo? Então, eu vou substituir. Del V, del T, mantido aqui, P constante, é igual a del, aqui é del G, del T é menos S, né? Del S, del P, mantendo T constante, com sinal negativo, que é menos S. Né? Essa expressão que está dada aqui, ela não vem de. Você não consegue demonstrar isso daqui, do ponto de vista de como é que você vai encontrar essa relação a partir da definição das grandezas. Você não vai. Você só consegue achar essa relação, que é uma relação, se você analisar, não tem nenhum tipo de previsão instintiva, vamos dizer assim, né? Quer dizer, você não consegue pensar nessa relação. Por que, que a dependência da entropia com a pressão é igual à dependência do volume com a temperatura? Para um processo qualquer, para uma grandeza qualquer. Isso não existe uma razão que a gente consiga analisar claramente. É uma consequência matemática das propriedades das funções que a gente definiu. Isso torna a termodinâmica um pouco mais poderosa, porque nem sempre é fácil medir entropia. Né? Mas medir volume e medir temperatura é fácil. Então, se eu precisar entender como que a entropia de um processo varia com a pressão, como está dado aqui, né? Se eu precisar saber essa derivada, se eu for capaz de determinar a dependência naquele processo, a dependência do volume do sistema naquele processo com a temperatura, eu tenho essa relação. Né? Apesar de ela ser uma relação um pouco fora, né, da, da, do da, nossa verdade comum.
Do mesmo jeito, a gente consegue fazer uma relação igualzinha, né, para a energia de Helmholtz. A gente vai chegar a essa conclusão de que eu vou chegar a uma conclusão similar, que del S, del V a T constante é igual a del P, del T a V constante. Isso dá para vocês demonstrarem depois. Eu acho que, inclusive, está como exercício em alguma das listas. Né? Tá? Usando essa relação de reciprocidade. Né? Algumas vezes você tem que fazer algumas transformações, né? mas nada que não faça sentido. Né? Nada que vocês já não tenham visto. Tá? Com isso, a gente meio que acaba com essas relações puramente algébricas. Né? Tá claro o que eu falei? Tá sim, professor. Legal, obrigado. É, Então, aí, agora seria legal a gente pensar, né, agora um pouquinho sobre energia de Gibbs em reações químicas. Para isso, a gente tem que lembrar que a gente sempre tem que trabalhar, e a gente tem referência, né, para um estado padrão. Então, a gente precisa pensar no estado padrão, nas condições padrão. Né? E aí, a definição de condição padrão continua sendo a mesma. Né? Então, o estado padrão, do que a gente viu lá de entalpia de formação, se vocês lembrarem, né? É o estado, né, ou a condição, né, mais estável da substância nas condições padrão. E o que é a condição padrão? Vocês lembram? Vocês não lembram o que é a condição padrão? Condição padrão é simplesmente a pressão a um bar. Né? Então, a condição padrão ela não envolve temperatura nem nenhuma outra grandeza. Então, em geral, você está trabalhando a um bar de pressão e você define a temperatura. Se você, deixa eu ver se eu consegui abrir isso aqui, se deu certo. Aqui, né? A gente já vai falar disso. Deixa eu sair daqui por um minuto e entrar aqui nessa tabela que eu coloquei aqui. Opa, correu mesmo? Vocês estão vendo o que eu acabei de colocar para apresentar, gente? Estamos sim, professor. Tá? Então tá. Eu só queria mostrar isso aqui para vocês. Ó. A gente vai falar já o que é energia de Gibbs de formação, mas tem a ver, a definição é similar à da entalpia de formação. O título dessa tabela é
função de Gibbs, ou energia de Gibbs de formação de um composto. Então, isso aqui quer dizer que a pressão nesse processo é 1 bar, né? Mas você define a temperatura. Então, em geral, é 298 Kelvin. Então, você fala, então, é condição padrão a 298 Kelvin. Essa é a forma de reportar, tipicamente, valores de energia de Gibbs. Aqui é formação, mas pode ser de qualquer coisa, né? É a mesma coisa que a gente já tinha visto lá para... Espera aí, que eu não sei se ele vai deixar eu compartilhar de novo. Não, né? Deixa eu compartilhar, vai. É o mesmo troubleshooting. O ping está normal, não estou entendendo. Eu estou tentando achar alguma solução para isso. Ele não está permitindo que eu compartilhe a tela novamente. Ele não está liberando para eu compartilhar a tela. Isso vai me dar um pouco de trabalho. Ih, o João Henrique caiu? Voltou. Eu vou tentar abrir um whiteboard aqui. Vocês têm acesso a isso? Eu acho que ele deixa eu fazer isso. Vocês devem ter recebido aí um link para o whiteboard. Eu acho que ele é gravado junto, né? Eu espero que ele seja gravado junto. Eu acho que vocês têm que logar agora, pessoal, para ver o que quer que eu vá escrever aqui. Aqui abriu. Escreve Abriu? alguma coisa, deixa eu ver se vai aparecer. Apareceu? Só fiz um traço aleatório aqui. Engraçado, não. Tô Vê logado se, aqui na conta já da UFJF. vê se você se não tem outro convite, porque ele parece que ele mandou 2 vezes o convite. Ah, sim, deixa eu ver. Ainda era pelo outro. Você está vendo, Elisandra? Sim. Agora apareceu. Agora apareceu que você entrou. O Elisander ainda Vou não. dar uma conferida, professor. Só um minuto. Deixa eu apagar isso. Aí você está vendo que tem um negócio aleatório escrito na tela, João? Sim, Só um sim. risquinho. Círculos, Tá? né? Porque ele não está deixando eu compartilhar mais a tela. Esse whiteboard aqui, ele não, esse Jamboard aqui não tem nada demais. Como funciona esse convite, professor? Não estou conseguindo nem acessar o link. Eu acho que é só você clicar nele, não é? Clica no de baixo, provavelmente.
Eu acho que é só clicar que você entra, Elisandra. Você está no celular ou está no computador? Peraí, acho que agora entrou. Não, ainda não apareceu aqui. Não está dando certo, Elisandra? Não tô conseguindo, professor. Mas você viu o link? Ele aparece. Eu não sei se você tem que ter isso instalado, talvez. Não, eu não tenho instalado. Ele não liberou ainda para eu gravar. Eu vou fazer assim, então. Eu vou sair e vou entrar de novo. Tá bem? Eu acho que ele não para de gravar. Tá? Um minuto. Ok, aparentemente ele não parou de gravar e eu voltei a ter a possibilidade de compartilhar a tela. Então eu vou fechar o Jamboard, tá, João Henrique? Eu vou compartilhar Beleza. a tela de novo. E já tinha um monte de coisa escrita também, até vale a pena manter, né? Então a ideia aqui é essa, tá? O que eu queria mostrar para vocês era isso. A gente tem lá que definir a temperatura, né? Então define-se alguma condição importante e, em geral, define-se a temperatura. Em geral, é 298 Kelvin que todo mundo usa, 298, 298,15, mas é por aí. Né? Alguém que resolveu me escrever no WhatsApp um monte agora. Tá. E aí, a partir dessa ideia de pensar no estado padrão, a gente vai poder definir coisas muito similares, na verdade, ao que a gente viu para a entalpia, né? Em termos formais. Então, a gente tem que lembrar que não é possível medir G diretamente. Medir, que eu digo, é no laboratório mesmo, ir lá e determinar G diretamente. A gente não tem essa possibilidade ainda. A gente consegue medir variações na energia de Gibbs. Então, a gente mede delta Gs. Tá? Então, um delta G que é importante para a gente é a energia de Gibbs de formação.
padrão, ou energia de Gibbs padrão de formação, ou energia de Gibbs de formação padrão. A forma varia de livro para livro, mas é o ΔG de formação padrão, né? E aí, a gente tem que definir a energia de Gibbs, né? É a variação, pode colocar entre aspas aqui, variação da energia de Gibbs com a formação de 1 mol da substância. Né? Então, o exemplo bastante comum que a gente vê é, por exemplo, a energia de Gibbs de formação padrão para o CO2. Né? Tá faltando uma coisa aqui na definição, né, da substância a partir dos elementos que a constituem nos seus estados padrão. Aí é uma definição que faz mais sentido, né? Ou seja, o ΔG, determinar ΔG de formação padrão para o CO2. Para fazer isso, eu preciso achar o ΔG para a reação que é a seguinte: os elementos que constituem CO2, carbono, oxigênio, né, por só uma reação direta, gerando 1 mol de CO2. Então, isso aqui não é negociável, é sempre 1 de CO2. Né? No estado padrão, CO2, ou seja, a 298 Kelvin, o CO2 é um gás. Né? Então, isso aqui é o estado padrão do CO2. O carbono, o estado padrão do carbono é o carbono na forma de grafite. Né? Então, é um sólido e é grafite. Essa é a forma mais estável do carbono nas condições padrão. E o estado padrão do oxigênio é o oxigênio na forma da molécula de O2, no estado gasoso também, nas condições padrão a 298 Kelvin. Esse é o estado padrão do oxigênio. Aqui é 1 para 1 para 1, né? Então não preciso colocar nada. Então, a partir da determinação da energia de Gibbs envolvida nessa reação química aqui, eu acho o ΔG de formação do CO2. Né? Também é muito comum vocês encontrarem as denominações, né, do ΔG de formação. Você pode encontrar no Atkins, você vai ver assim: o F de formação fica entre o delta e o G. É uma coisa que o Atkins adotou já há algum tempo, né, e vem usando, mas não é usual em outros livros. Você pode encontrar também ΔG de formação, só assim, ou para enfatizar que é molar, você também pode encontrar de uma terceira forma, que é formação, vírgula, M padrão. Né? Todos eles querem dizer a mesma coisa, tá? Se é de formação, essa definição que eu dei aqui para vocês vale. E por que eu estou falando tanto do tal do ΔG de formação? Porque ele é tabelável, vamos dizer assim. Então, aquela tabela que eu mostrei para vocês, agora há pouco, eu acho que eu não vou me arriscar a sair daqui de novo, tá? Mas que apareceu agora há pouco.
mostra os ΔG de formação de um número enorme de substâncias. E se vocês forem em livros de fisicoquímica mais completos, o Atkins é um caso, né? Então, lá no Atkins, vocês vão encontrar um bom número de dados, né? De valores de ΔG de formação. A gente tem que definir algumas coisas, né? Por causa dessa definição, igual lá no ΔH, o ΔG de formação padrão de elementos no estado padrão é zero, né? Ou seja, o ΔG de formação do O2 é zero. ΔG de formação do carbono grafite, né, sólido, é zero. O ΔG de formação do hidrogênio é zero e assim por diante, né? Isso vem da própria definição do ΔG de formação, porque você estaria formando o hidrogênio, por exemplo, a partir do seu elemento, do seu elemento constituinte no estado padrão, que é o próprio H2. Então, você estaria saindo de H2 e indo para H2, né? Então, se você escrever a equação, você vai perceber que dá zero necessariamente, né? E aí, o legal da gente usar isso aqui é, por exemplo, se eu tenho uma reação química qualquer, deixa eu ver se eu coloquei um exemplo aqui. Até coloquei. A gente pode usar os ΔGs de formação e usar o fato do ΔG ser uma função de estado para achar valores de reação, de ΔG de reação. Então, olha só, a definição, né? Então, a partir disso, então, variação de G nas reações, em reações, né? A gente já viu ali, agora há pouco, né, o ΔG de uma reação padrão, né? O R aqui para reação nas condições padrão. Como que a gente escreveria isso, né? O jeito mais simples seria o somatório dos produtos do coeficiente estequiométrico vezes a energia de Gibbs padrão dos produtos, menos somatório para os reagentes do coeficiente estequiométrico vezes a energia de Gibbs para esses reagentes nas condições padrão. Certo? Isso aqui seria o jeito geral, genérico, vamos dizer, para a gente fazer essa determinação. Só que a gente não é capaz de medir G. A gente só é capaz de medir ΔG. Então, do mesmo jeito que a gente fez lá para o ΔH, a gente pode usar os ΔH de formação como uma alternativa para que essa expressão geral seja efetivamente útil para determinar o ΔG de uma reação. Então, o ΔG de reação, ele pode ser determinado se eu fizer agora a mesma somatória para os produtos do coeficiente estequiométrico na reação que me interessa, né, vezes o ΔG
padrão de formação dos produtos, menos para os reagentes, o mesmo somatório do coeficiente estequiométrico vezes o ΔG, padrão de formação para os reagentes. Veja, né, por que é dessa forma? Porque a gente está associando que os produtos são o estado final e os reagentes são o estado inicial, né? Então, aqui eu não sei se eu expliquei isso, né? Então, aqui seria o estado final e aqui seria o estado inicial do processo. Então, a gente calcula, assim, o ΔG, padrão de reação. E lembrando que esse Mi aqui são os coeficientes estequiométricos. Um exemplo que eu tinha colocado aqui para a gente. Um exemplo que eu tinha colocado aqui para a gente é a combustão da glicose, né? Combustão da glicose. A glicose, ela é um sacarídeo, um monossacarídeo, né? Então, a estrutura é essa aqui. Não, isso aqui um, esse aqui, então, esse aqui para fora. E esses dois aqui. Aqui está uma tentativa de estereoquímica para isso. Isso aqui é um sólido, né, nas condições padrão. Para você fazer a combustão, é a mesma coisa que reagir com oxigênio, né? A gente não costuma escrever combustão dessa forma, né, porque geralmente é irreversível. Isso vai dar CO2 e água, unicamente porque as únicas coisas que constituem a glicose é carbono, oxigênio e hidrogênio. Então, quando reagir com oxigênio, só vai dar CO2 e água se a combustão for completa. Daí a gente tem que balancear para facilitar, né? Está faltando alguma coisa aqui. Esse desenho aqui não está bom, não. Olha que engraçado. Um desses dois, um deles aqui, eu não me lembro mais. Acho que é o primeiro aqui. Aqui é carbono. Se eu estiver enganado, vocês me avisem, mas se eu não me engano, aqui é carbono e aqui é OH. Porque são 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então aqui daria 6 CO2. E aí, para dar 6 CO2, como você tem mais os oxigênios, os 6 oxigênios aqui da glicose, você vai formar também 6 águas e consumir 6 mol de oxigênio. Né? O desenho da glicose aqui inicial estava incorreto. E aí, como é que eu faço agora para achar o ΔG dessa reação? Né? Se eu for lá no livro do Atkins, ou deixa eu ver aqui. Eu trouxe os dados, mas agora eu não vou achar rápido.
Eu tenho alguns dados aqui, mas são substâncias mais simples. Enfim. O que eu preciso para achar esse ΔG de reação aqui? Eu preciso calcular usar essa expressão aqui de cima, simplesmente. Né? Então, isso aqui é uma coisa que a gente consegue, ao se lembrar de outras vezes que a gente usou isso, especialmente para o ΔH, a gente consegue pensar nisso aqui. Né? Então, o que seria? Seria o 6 vezes o ΔG de formação para o CO2, que é um dos produtos, né? Mais 6 vezes o ΔG de formação para a água. Esses valores são tabelados, né? Então, eu queria mostrar para vocês, mas eu estou com receio de ficar vai e volta e acontecer a mesma coisa que da outra vez. Menos, agora para os reagentes, 6 vezes o ΔG de formação padrão do O2, menos, não vai caber, menos uma vez o ΔG de formação padrão da glicose. Né? Esses valores são tabelados. Você encontra esses valores, né? Esses 3. Já esse valor aqui é um elemento no seu estado padrão. Então, isso aqui é 0. E aí a gente calcula o ΔG de reação a partir dos ΔGs de formação. Tá? Eu achei, não anotei aqui nas minhas anotações os valores, eu achei que estaria naquela tabela que eu trouxe, mas não está. Não tem o da glicose. Que coisa. Mas dá para vocês fazerem, por exemplo, olhando lá no Atkins, né? Com certeza, porque tem o da glicose lá, tenho certeza absoluta. Tá? Eu acho que com isso a gente pode parar por aqui por hoje. E a gente continua na sexta-feira. O que vocês acham? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Tudo bem. Não, a princípio não. Não? Ia ver a aula para ver se surge alguma outra dúvida. Isso. E outra coisa, provavelmente eu vou ter que rever algumas datas, né? Eu não sei para quando está marcada a próxima lista, mas eu vou adiar, a gente vai adiar tudo. Talvez eu retire uma das listas e faça um bem bolado ali das listas, mude um pouco o que eu estava pensando, porque está tudo um pouco atrasado, né? Eu fui atrasando, e agora está tudo meio bagunçado. Eu vou precisar analisar, ainda não consegui fazer isso nesses 2 primeiros dias. Né? Mas até sexta-feira eu resolvo isso, tá bem? Pode falar, Beleza. Certo, professor. Tá certo? Bom, então eu vou parar aqui de gravar.